E aí, tudo bem? Eu quero trazer mais um estudo hoje para vocês sobre a renovação da mente. E o tema desse estudo hoje é parasitas da mente. Parasitas que roubam as nossas forças, que roubam a nossa energia na nossa mente. Eu quero ler aqui Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todas as suas forças. É um texto bem conhecido, né? E ele fala aqui que nós devemos amar o Senhor, né? Nos dedicar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Mas muitas vezes nós somos divididos. Muitas vezes nós ficamos divididos de vários lados, né? Várias coisas que nos roubam. O que é um parasita? Parasita é algo que suga o sangue, suga as energias. Um piolho, por exemplo, é um parasita. Um carrapato, tem até plantas, né, que são parasitas, que ficam penduradas nas árvores, enfim. Fica pendurado ali, fica no seu cabelo, fica no seu corpo, fica em alguma planta, sugando a vida dela, sugando as forças, sugando a energia dela. Então, existem parasitas que roubam a vida da nossa mente, as forças, e nos impedem de nos dedicar ao propósito, nos impedem de ser 100%, de ser íntegros, de ser plenos no nosso propósito. Existe um caminho, né? O rei Davi fala, existe um caminho eterno. Ele fala, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então existem coisas paralelas que roubam nossas forças, mas nós precisamos estar no caminho reto, nada que venha roubar e competir com o propósito de Deus em nossas vidas. Beleza? Então existem muitos parasitas, muitos demônios, né? Parasitas em nossa mente, que ficam sugando, ficam pendurados ali em nossa mente, em nosso coração, roubando as nossas forças, roubando o nosso sangue. Sangue fala de vida, sangue fala de energia, né? Fala de vida. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de parasitas da mente. São apenas alguns exemplos e eu espero que Deus fale com você muitos outros que talvez estejam presentes na sua vida. Primeiro parasita muito conhecido, né, é a preocupação. A preocupação, gente, é um grande parasita da mente, que ela fica pendurada ali, a gente fica o dia inteiro, muitas vezes a noite inteira, nem consegue dormir, fica pensando naquilo, se preocupando com algo que aconteceu, ou que vai acontecer, ou que está acontecendo. Coisas, às vezes, a preocupação muitas vezes nem tem tanta gravidade, a gente fica preocupado, pensando que vai acontecer coisas que talvez nunca aconteçam. Mas a preocupação, se a gente dá vazão para ela vai crescendo, 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 e ela vai sugando nossas forças. Você pode ver, você não consegue trabalhar, você não consegue se relacionar, você não consegue buscar Deus, viver um propósito, porque você não tem energia, não tem forças. Porque a preocupação, ela está ali, os pensamentos de preocupação, as possibilidades, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se der errado, e se eu não souber o que falar, e se eu não souber o que fazer, e se eu não souber para onde ir, a gente fica ali todo preocupado, muitos pensamentos de preocupação e sentimentos ficam roubando nossas forças, roubando nossas energias, e a gente não consegue viver o que a gente realmente deveria estar vivendo, sabe? Então, nós não podemos deixar, nós temos que aprender a tirar a preocupação da nossa mente, a focar no que realmente importa, a vir para a realidade, sabe? Não permitir que a preocupação fique na nossa mente. Outro grande parasita é a condenação, a culpa, a acusação. Um dos maiores nomes do inimigo é acusador, porque ele fica nos acusando do que a gente está fazendo, do que a gente fez no passado, coisas que muitas vezes já foram resolvidas. Ele é acusador. Ele vai ficar te acusando, te colocando julgo, peso. E o profeta Rick Joyner, ele fala no livro dele, A Batalha Final, que ele teve a visão do povo de Deus caminhando e os abutres vomitavam sobre eles e os cristãos comiam esse vômito e ficavam mais fracos ainda.
E ele perguntou para Deus o que era aquele vômito. E Deus falou para ele que era o vômito da condenação, que o povo de Deus come achando que é Deus falando com eles. Muitas vezes nós pegamos os pensamentos parasitas achando que é Deus falando conosco. Pensamentos de condenação, de preocupação. A gente pega a condenação achando que Deus está ali chamando a nossa atenção para os nossos erros. E isso só nos enfraquece mais ainda. A gente pega os pensamentos de preocupação achando que Deus está nos mostrando as possibilidades do que pode dar errado para a gente ficar atento. Mas na verdade são parasitas, sabe? Deus fala, seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Josué 1,9, né? Então a gente muitas vezes fica ali pegando pensamentos que só nos enfraquecem, achando que é Deus que está falando conosco. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Outro grande parasita da mente, o e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse ido por outro caminho? Sabe, gente, esse é um grande parasita da mente. Você às vezes está vivendo um caminho, vivendo um propósito na sua vida, mas você fica pensando no outro caminho que você poderia ter entrado. E se eu tivesse feito uma faculdade diferente? E se eu tivesse entrado numa profissão diferente? E se eu tivesse me casado com uma pessoa diferente? E se eu não tivesse cometido esse erro? E se eu não tivesse, sabe, dado essa brecha no passado? Eu não teria perdido tantas coisas. E se eu tivesse ido para tal lugar? O e se, gente, é um grande parasita da mente. E se eu tivesse? E se eu não tivesse feito tal coisa? Sabe, irmãos, o e se não adianta nada. Porque realmente o que foi feito, o que não foi feito, não foi feito. O que a gente tem o poder agora é daqui para frente. Você pode ter novas oportunidades daqui para frente. Então se você pensa, e se eu tivesse feito uma faculdade diferente? Não adianta nada você passar o dia, a noite, pensando nessa possibilidade. Você pode. Existe a possibilidade de você fazer a outra faculdade agora? Sim, então faça. Não, então não faça e foca em como você pode ser produtivo com o que você tem hoje. Tem muitas possibilidades. A nossa mente muitas vezes é presa em fortalezas. Por exemplo, nesse caso da faculdade, é só um exemplo, gente. Muita gente fala, e se eu tivesse feito tal faculdade? Mas hoje em dia tem tanta gente que prospera sem faculdade, sabe? Com outras... com o mercado digital, por exemplo. Então existe um leque de possibilidades na nossa vida, mas a gente fica preso naquela possibilidade, porque o inimigo usa isso para nos prender. Se eu tivesse entrado por tal caminho, se eu tivesse feito tal coisa, ou se eu não tivesse feito, a minha vida seria diferente. Mas não, gente, existem muitas outras possibilidades, existem muitas outras coisas que podem ser investidas agora, que podem ser feitas agora. Pensa no agora e no daqui para frente. E não no sentido de preocupação, mas no sentido de projeto. Lembra daquele vídeo que eu gravei? Os 4 departamentos da mente? Projetos, imaginação, memórias e percepção. A nossa vida tem que ter projetos livres, projetos com paixão por eles, projetos com que você esteja animado por eles, sabe? Então, tenha projetos e não fique pensando no e se. Ele muitas vezes rouba a nossa mente. O e se rouba muito a nossa mente. Outro grande parasita da nossa mente são os caminhos paralelos. Eu já falei, né, que Davi fala sobre os caminhos paralelos. A gente fica pensando, eu estou na igreja, mas você fica pensando como a sua vida seria no mundo, como a sua vida seria em outra realidade. A gente fica com realidades paralelas. Você está morando no Brasil, você fica pensando como sua vida seria em Brasília. Você fica pensando como sua vida seria em realidades paralelas. Você morava em São Paulo e você mudou para outra cidade. Você fica pensando, mas como minha vida seria? Né? Isso tem muito a ver com o e se, mas muitas vezes não tem a ver com decisões do passado, né? Tem a ver com você imaginando, né? E se eu tivesse... É outra forma do e se, né? O caminho paralelo é outra forma de pensar o e se. Você imagina uma realidade paralela da sua. É claro que nós podemos pensar
em uma vida diferente, mas não presos no mundo da fantasia. Presta muita atenção nisso. Ter uma mente renovada não tem a ver com você não projetar coisas melhores para você. O problema é quando a gente fica fantasiando. Você passa o dia e a noite no mundo da fantasia em vez de buscar como fazer aquilo se tornar realidade. Então sonhar, projetar é certo, mas viver no mundo da fantasia é que não é certo para nós, porque é atraso de vida, beleza? O que as pessoas estão pensando de mim é outro grande parasita da mente. Você ficar pensando no que as pessoas estão pensando de você. Então muitas vezes você está no seu trabalho, na igreja, na sua família, e você está pensando no que as pessoas estão pensando de você. A Joyce Meyer tem um grande livro, né, que chama O Vício de Agradar a Todos, que muitas vezes se torna um vício para nós. A gente viver para agradar todo mundo. Você viver para agradar todas as pessoas, e isso vai te desgastar. É um parasita da mente. Você querer agradar todo mundo, você querer, sabe, você ficar pensando em tudo que as pessoas estão pensando de você. Ninguém consegue conviver com isso. Ninguém consegue suportar isso. A pessoa fica sugada, sem vida, sem energia quando ela fica pensando em tudo que as pessoas estão pensando. Então, quando você for fazer alguma coisa, se levantar, sabe, fazer alguma coisa na vida, se empenhar, a primeira coisa que vai acontecer muitas vezes é aquele pensamento: e se as pessoas me reprovarem? Sabe? E se as pessoas rirem de mim? E o que as pessoas estão pensando de mim? Mas viva baseado em convicções, sabe? Convicções do que realmente tem que ser feito. Isso é muito difícil para todos nós, mas é um grande desafio. Nós não podemos pensar no que as pessoas estão pensando, mas no que você está pensando, no que Deus colocou de convicção no seu coração, sabe? Agradar a todos é um grande parasita. O vício de agradar a todos é um grande parasita. Você viver para agradar todo mundo e para fazer a vontade de todo mundo, sabe? Muitas vezes nós temos que quebrar isso, quebrar esse ciclo na nossa vida, para que a gente possa fazer o que realmente tem que ser feito. Esse ciclo muitas vezes tem que ser quebrado na nossa vida, sabe? Outro grande parasita na nossa vida são erros não resolvidos, pecados não resolvidos. Muitas vezes você está caminhando com pecados ocultos, pecados de estimação, ou talvez não são pecados, mas são coisas que você não procura ajuda. Talvez algo que aconteceu no seu passado, algo que fizeram com você, algo que te marcou, que te traumatizou, que alguém fez com você. Então podem ser pecados ou podem não ser pecados, mas são coisas que você precisa, sabe, procurar ajuda, colocar para fora, sabe? Coisas que estão te prendendo. Não deixe essas coisas permanecerem, continuando te prendendo. Se são pecados, abandone esses pecados. Pecados de estimação, pecados ocultos, porque eles vão ser parasitas que vão sugar suas forças. Os pecados ocultos é como se fossem buracos no seu vaso, vamos dizer assim. Nós somos vasos de Deus. Deus derrama riqueza, derrama unção sobre nós, mas muitas vezes essa unção é perdida. Essa riqueza é perdida pelos buracos, né? Pelas brechas que tem ali. Você recebe e perde, porque tem brechas. Então pecados muitas vezes são brechas, mas também áreas da nossa alma não resolvidas também são brechas. Eu ouvi isso uma vez da Ângela de Batatais, né? E isso me marcou muito, porque muitas vezes coisas não resolvidas na alma são brechas também. São buracos por onde aquilo que a gente recebe de Deus vai sendo perdido. Nós temos que fechar esses buracos na nossa vida para que a gente não perca tudo que Deus tem nos dado. Muitas vezes a gente recebe coisas de Deus, a gente recebe vida, recebe coisas novas de Deus. Então muitas vezes o problema não está no que vem de cima, mas a gente perdendo isso por causa de pecados não resolvidos, problemas em nossa alma, coisas que a gente nunca falou para ninguém, coisas que a gente nunca procurou ajuda. Então esses são apenas alguns exemplos, sabe, de parasitas na mente. Tudo aquilo que rouba o seu tempo, rouba as suas energias, rouba as suas forças, rouba a sua mente, podem ser parasitas que estão grudados ali. Você tem que tirar eles, sabe? Você tem que tirar eles para que eles não fiquem mais roubando suas forças e você possa se dedicar totalmente ao Senhor, se dedicar totalmente ao propósito. Amém? Então não deixe, sabe, preocupações, acusações,
caminhos paralelos, pensamentos do e se tivesse, e se eu não tivesse, sabe? O que os outros estão pensando, o vício de agradar a todos, pecados não resolvidos, coisas que você nunca procurou ajuda. Não deixe elas presas na sua vida, mas resolva e tire isso do seu coração, para que você seja integral, uma pessoa integral, capaz de dedicar todas as suas forças, toda a sua alma, toda a sua mente, todo o seu coração àquilo que Deus tem para a sua vida. Beleza? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que assistiu esse vídeo, Senhor. Que a tua unção, que o teu fogo venha, Deus, todo parasita seja queimado em nome de Jesus. Todo parasita que tem grudado, que tem sugado o sangue, as forças, a energia de cada irmão aqui, Senhor, seja queimado, tirado em nome de Jesus. Venha tirá-los e ensina cada irmão aqui a se limpar todos os dias para que não venham novos parasitas, Senhor. A cuidar da sua mente, do seu coração, não permitir que parasitas fiquem e não permitir parasitas que se disfarçam da voz de Deus. Que não fiquem mais parasitas que eles pensam que é Deus falando com eles, Pai. Que nós não venhamos cair mais nesse engano, Pai. Mas que haja luz, que haja verdade sobre nossas vidas, sobre nossas mentes, e que todo parasita seja tirado em nome de Jesus. Traga libertação sobre cada vida aqui, sobre cada irmão aqui em nome de Jesus, para ter uma vida leve, livre, Senhor. Uma vida plena, que eles sejam íntegros para viver o teu propósito, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.